Vamos supor que alguém te pediu isso aqui. A tela do épico deve conter os campos solução e definição de problema, como texto, parágrafo, similar ao campo de descrição, para que seja possível filtrar por esses campos e também tratar dados. E que a pessoa pediu que eu quero tratar dependências como um issue type no Gira e utilizar os campos time responsável e time impactado. Beleza? Vou tornar simples aqui o objetivo. Mas basicamente o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no mesmo projeto, eu tenho que ter épico com a tela e o dependência com outra tela. Beleza? E eu quero tornar o campo de eu quero que tenha esses campos específicos aqui, solução e definição do problema dentro de épico e a dependência com esses campos específicos, tá? Você vai ver que isso aqui está pronto já nesse projeto aqui, ó, Squad Receita. Ó. Ele tem dependência, tem essa mensagem, tem um resumo, tem o time responsável, o time impactado, esses campos aqui de Parent Link, Epic Link, e o épico também já tem esses campos aqui, beleza? E como que eu faço para isso acontecer? Como é que eu faço isso aqui dentro do Gira? Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que entender que você tem algumas entidades importantes aqui. Ó. Presta atenção no nome dessas entidades importantes. Você tem o a tela, né, a tela em si. Você tem a tela, é o item mais importante que a gente tem. Você tem o esquema de tela. Então, eu crio a tela no Gira. Por exemplo, a tela de criação, a tela de edição e a tela de visualização. E eu jogo elas dentro de um esquema de tela. O esquema de tela, ele serve, tá? Ele serve para que eu vincule a tela a uma operação. O que é uma operação? É a criação, edição, visualização, beleza? E eu tenho o esquema de tela do tipo de item. Claramente, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso aqui serve para que eu vincule o esquema de tela a uma issue type. Então, esse cara é a unidade mínima. Esse esquema de tela é um agrupamento de telas relacionando a operação. Então, o esquema de tela seria algo assim, ó. Esquema de tela. Seria assim. Tela A é usada para criação. Tela B é usada para edição. Tela C é usada para visualização. Isso seria um esquema de tela, beleza? E uma tela nada mais é do que um objeto, tela, com campos dentro dele. Resumo, descrição, responsável e por aí vai. E o esquema de tipo de, de tela do tipo de item, que nome grande, meu Deus. Ele é um agrupamento de esquemas de tela. Então, você diz assim, ele serve para dizer assim, bug, vou colocar chamar esquema de tela XPTO, e vamos dizer que eu tenho um outro esquema de tela aqui, chamado, eu tenho esse esquema de tela XPTO, e eu tenho esquema de tela Y, que a tela U é usada para todas as operações. Todas as operações. Preste atenção nesses conceitos, porque eles são muito importantes, tá? Você vai visualizar tudo isso no Gira, a gente vai fazer junto, mas eu quero que você pegue o conceito aqui. Então, bug, ele vai estar associado ao esquema de tela Y, ou seja, as telas de edição, de criação e de visualização de bug vão ser a tela U. Vou chamar a tela U aqui, dizer que ela tem resumo, descrição e responsável. Vou colocar aqui a tela A,
e vou dizer que ela tem resumo, descrição e label. Vou chamar a tela B e vou dizer que ela tem resumo, descrição, label, assignee, responsável e relator. Então, tá aqui as telas e o que tem em cada uma delas. Aí eu tenho o esquema de tela XPTO, que vai ter tela A, vai ter a criação, tela B, edição, tela C, visualização, e a tela C, ó, vai ser tela C, é a tela de visualização, né? Então, tela C, eu vou adicionar aqui um campo chamado versão corrigida. Pronto, tela C vai estar aqui. Pronto. Então, beleza, eu vou vinculando as telas e as operações. Então, tela vai ter um agrupamento de campos. Esquema de tela XPTO vai ser onde a tela vai estar associada a uma operação. Esquema de tela do tipo de item, onde eu associo um eixo type ao esquema de tela. Então, bug, que está associado ao esquema Y, todas as telas dele vão ser tela U. Story, que está associado ao esquema de tela XPTO, vai ter em sua criação esses valores, resumo, descrição e label. Em sua edição, ele vai ter resumo, descrição, label, responsável e relator. Em sua visualização, ele vai ter resumo, descrição, label, responsável, relator e versão corrigida. Ou seja, a versão corrigida vai estar lá só para visualizar, não vai conseguir editar, tá bom? Porque ele está na tela C e a tela C só tem visualização. Esse é um exemplo, tá bom? Para você entender. Agora vamos para a prática aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos ler aqui esses. A tela do épico deve ter os campos solução e definição de problema como texto, similar ao campo descrição, para que seja possível filtrar esses campos e tratar os dados. Então vamos por partes, né? Como o Jack ensinou. Vamos primeiro nessa parte aqui e vamos colocar esse cara para rodar. Vamos aqui em itens, vamos em telas, vamos criar a primeira tela e eu vou colocar aqui tela A. Vou procurar por tela A e vou colocar os valores que eu quero nela. Resumo, né? Épico, faz sentido colocar o epic name. E os campos eram desenho da solução e o campo... Qual era o outro campo? Definição do problema. Definição do problema. São campos textos que eu criei, tá? Se você não sabe fazer isso, você pulou aula e você não fez a aula de campos, tá bom? E eu vou adicionar uma aba nova aqui, chamada links, link tag. Ele não me pediu não, mas eu vou colocar aqui uma aba link tag para colocar os itens associados e colocar aqui o anexos. No anexo não, nessa tela não. Vou deixar. Deixa o anexo aí. Label, que é o categorias, né, para quem está usando em português. E componente. Pronto. Deixar aqui, guia de campo, link tag, beleza. Criei essa tela A. Agora, eu vou... O que ele pediu aqui? Ele pediu para ter os campos tais e tais, para que seja possível filtrar e tratar dados. Beleza. Então, vou usar a tela A. Tá? Vou usar a tela A. Vou criar uma segunda tela, tá? Que eu vou copiar de tela A. Porque, embora na criação, vou chamar de tela B, tá? Não dá esses nomes doidos que eu estou colocando aqui não, tá? Dá um nome que faça sentido para você. Tipo, tela de épicos ou épico cadastro, beleza? E eu vou adicionar aqui uma outra seção chamada pessoas. Pessoas. E eu vou colocar aqui responsável e relator, tá? Poderia colocar outras, design, UX, enfim. PO. Coloquei aqui esse carinha. Beleza, criei a tela A, criei a tela B. Agora, a tela é um agrupamento de campos, né? Agora eu vou fazer o agrupamento de telas, que é o esquema de tela. E vou adicionar aqui, ó. Esquema
de tela para... Já tenho um esquema de tela para Epic, então vou chamar esquema de tela XPTO. E vou dizer que a tela padrão dele é a tela B, tá? Já já eu explico por que eu coloquei a tela B. Mas tanto faz, você pode colocar a tela A ou a tela B. E vou adicionar o cidadão. Pronto, criei aqui o esquema de tela XPTO. Vou abrir o esquema de tela. Lembra que tela é um agrupamento de campo, mas esquema de tela é um agrupamento de telas e uma relação entre telas e operações. Então tem a tela padrão aqui, que é usada para todas as operações não mapeadas, ou seja, está sendo usada para criação, edição e visualização. E eu vou aqui nesse botão, associar uma operação. Eu vou dizer que na tela de criar, né? Tela de crer muito, de crer no ar. Né? Na tela de criar item, eu tenho a tela A. Para as demais operações, eu vou deixar a tela padrão. Ou seja, para visualização e edição, vai ser a tela B. E agora que eu tenho esse esquema de tela, eu vou agora colocar um esquema de tela do tipo do item. Eu vou dizer qual issue type vai estar relacionado a qual esquema de tela. Então vamos lá. Vamos adicionar aqui um esquema de tela novo. Colocar aqui. E eu vou chamar esse projetos de negócios. Por quê? Porque um esquema de tela do tipo de item é o que eu posso reusar em projetos. Então, eu posso definir um padrão template comercial com telas de CRM, detalhe do vendedor, contato e tal. Fazer uma tela específica para as tarefas do time de vendas e dizer aqui que o esquema padrão é esse esquema de tela XPTO. Vou adicionar aqui. Opa, vamos lá. Ele foi criado aqui, ó, projetos de negócio. E agora, dentro do esquema de tela de tipo de item, eu tenho como item, ou seja, como padrão para todas as issue types, para bug, para história, para épico, que ele tiver lá esse esquema de tela. Eu não quero isso. Eu quero que seja para épico. Então, para épico, eu vou colocar aqui esquema de tela para épico e vou adicionar. Já para as demais operações, eu vou querer usar um outro esquema de tela. Eu vou querer esse aqui, Kanban de Full Screen. Como é que você está escolhendo esse? Que eu quis. Tem nenhuma razão específica. Dependência, já o tipo de item dependência, eu quero usar um outro esquema de tela que eu criei para dependência, beleza? E agora eu vou com esses caras aqui, ó, vou com esse esquema de tela de tipo de item, vou no meu projeto, no projeto que eu quero, vou colocar aqui o projeto Squad Infra, vou em configurações do projeto Squad Infra, vou em itens aqui, ó, vou em telas e ele está usando esse aqui, ó, SI Kanban Issue Type Screen Scan. Quando você abre aqui no detalhe, ó, você vê que história, épico, tarefa e subtarefa estão usando o mesmo esquema de tela e as mesmas telas para as três operações. Já bug está usando uma tela diferente e eu vou bagunçar isso tudo porque eu quero usar um esquema diferente. Eu vou colocar meu esquema de projetos de negócio. Você pode ter um esquema de projeto de negócio, projeto de desenvolvimento. E tá aqui, ó, épico tá com estrutura, aqui, e a, a história tá com outro, tá vendo? Inclusive, esse aqui não é o esquema que eu queria, não é o esquema de tela de épico, não. Eu coloquei o esquema de tela errado. Vamos lá, não tem problema. Vamos editar essas telas aqui. Vou editar para épico e vou colocar para épico o esquema de tela XPTO. É esse que eu quero. É esse esquema que eu quero. Então vamos lá, vamos voltar aqui em Squad Infra. Vamos em configurações do projeto. Vamos em itens. Vamos em telas. E aqui vai ter um, aqui vai ter outro. Tela A, tela B, tela C. Se eu for clicar em criar agora, no projeto de Squad Infra e colocar um épico, você vai ver que os campos são diferentes. E eu posso colocar aqui ABC,
def e criar. Quando eu crio esse cara, lembra que eu coloquei link tag, pessoas, tá vendo? Quando eu coloco aquelas abas, elas também aparecem aqui, ó. Essas abas aparecem aqui e eu posso fazer uso delas, tá bom? Agora, você percebe o valor disso aqui, ó? Quando você tiver no projeto de infra, um épico vai ter esses campos. Já no projeto de checkout, um épico vai ter outros campos, ó. No projeto de receita, o épico vai ter outros campos e outra exibição. Dependência vai ter uma visão em um. Enfim, tu consegues ter muita flexibilidade e os projetos terem estruturas diferentes usando os mesmos issue types, tá bom? Esse negócio de esquema é um game changer, é um divisor de águas na sua administração do Gira. Então, exercita tudo que você viu nessa aula antes de você partir para a próxima, beleza? E aqui, ó, eu quero tratar dependências como issue type no Gira e utilizar os campos time responsável e time impactado. Como é que você faz isso? Você vai usar a mesma lógica. Você vai criar uma tela específica para criação de dependência, uma tela específica para edição e visualização de dependência, vai associá-las a um esquema de tela e depois vai associá-las a um esquema de tela do tipo do item e vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse projeto não tem dependência, então vamos adicionar dependência a ele, né? Vamos aqui, tipos de itens, editar issue type, em edição de issue type, vamos colocar dependência, vou salvar, e agora que eu coloquei o type dependência, no meu esquema de tela, tem aqui dependência, aqui com a tela de cadastro, de view e edit, tá vendo? Então, exercita fazer isso aqui, tá? Faz esse treino, com conhecimento que você tem da aula de campos, com conhecimento que você tem da aula de telas, para você criar essa tela nova de dependência e fazer algo realmente diferente, como isso aqui. Beleza? Um abraço e até a próxima. Aqui. Beleza? Um abraço e até a próxima.